Parou para pensar na maneira como você se comunica? Será que suas palavras não carregam uma certa violência quando se relaciona com a família, amigos ou colegas de trabalho? Sim, violência não é só física. E com a gente hoje a psicóloga Sandra Caselato e o mestre em Ciências Sociais, Yuri Haas. Eu vejo assim o mundo muito acelerado, né? E muitas vezes uma pessoa está falando sobre uma coisa e a outra pessoa falando sobre outra. A gente vê hoje no Brasil discussões sobre política, por exemplo, questões sociais e na maioria das vezes eu vejo que cada um está falando sobre uma coisa diferente. A conversa parece que é a mesma, mas eu estou falando de uma coisa, a outra pessoa está falando de outra e na verdade a gente não está se comunicando, a gente está cada um falando sozinho, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso é muito comum ver isso acontecer. Uma falta de percepção no ato de se comunicar, de que cada um está tentando trazer aquilo que é importante para si ou aquilo que está vivenciando e uma falta dessa percepção, dessa sensibilidade de perceber no outro o que o outro está trazendo algo que é importante para si e aí querer também ser recebido naquilo que eu estou trazendo que é importante para mim. Então fica meio essa solidão mesmo, muitas vezes, na comunicação, parecendo que estão juntos, mas cada um está, na realidade, sozinho. Eu vejo que muito disso tem a ver com a nossa cultura, com a forma como a gente é, não a cultura brasileira, eu estou dizendo, a cultura em geral no mundo todo. Nas diversas experiências que a gente teve, não só no Brasil, mas ao redor do mundo também, tem sido muito interessante ver como a natureza humana, os dramas humanos, as dificuldades humanas são as mesmas em todo lugar. O jeito que eu aprendi a me comunicar é o que, na realidade, foi formado pelos modelos que eu absorvi a vida toda. Não passou por um processo racional, foi por um processo presencial de ver a maneira que os meus pais se comunicavam entre si, como eles se comunicavam comigo, com a minha irmã, a maneira que os meus colegas se comunicavam nos ambientes da minha socialização, seja círculo de amigos, ambiente escolar, depois ambiente de trabalho. Muito dos modelos que eu absorvi através da mídia, vendo filmes e seriados e o que aparece na televisão. Então, o que acontecia é que eu não falava muito as coisas que estavam acontecendo comigo. Então, não tinha conflito externamente. Eu evitava dizer o que era importante para mim. Nisso, eu muitas vezes acabava me afastando das pessoas ou afastando de trabalhos, afastando de grupos, porque eu não falava. Eu queria evitar conflito, eu não sabia o que fazer se tivesse um conflito. Conflito é uma coisa ruim, quero evitar a todo custo. Cada um traz a sua versão daquilo que absorveu, mas fundamentalmente é uma reprodução desses modelos. E aí tem coisas subjacentes, ali tem modelos subjacentes que se reproduzem ali. Uma coisa, por exemplo, essa ideia de um binarismo que está muito presente, a ideia de sempre ter um olhar binário para as coisas, fundamentado em certo e errado, em ou eu ou você, enfim, isso se manifesta muito. Então, a pessoa me diz uma coisa, eu já respondo, sem antes ter certeza que eu compreendi o que foi dito, né? Para mim tem sido um desafio na minha jornada e eu vejo isso nas pessoas quando elas vêm começar a caminhar com a gente nesse percurso. Nesse processo de integração dessa prática, talvez seja esse o maior desafio. Confirmar se o que eu entendi é aquilo mesmo que a pessoa queria dizer. Só esse movimento simples de confirmação, já transforma muito as relações. Já transforma o entendimento, a compreensão, a pessoa se sente acolhida quando eu confirmei que eu entendi. Nossa, foi isso mesmo, dá um certo alívio, relaxamento, né? E se não foi aquilo... o que eu compreendi não foi aquilo que a pessoa disse, ela tem a oportunidade de estar corrigindo. Se fazer entender, né? Se fazer entender e a comunicação se transforma com esse movimento, esse detalhe simples, que é simplesmente dizer, deixa eu ver se eu entendi o que você falou, antes de responder, né? Ou mesmo perguntar para a pessoa, será que você pode falar para mim o que você entendeu? Eu não tenho certeza se eu fui clara. Isso já transforma muitos desentendimentos, conflitos e é um detalhe assim que muito transformador. Às vezes as pessoas escutam o nome comunicação não violenta e já tem uma série de suposições, julgamentos do que deve ser esse processo. Eu entendo que ela até vai mais além da comunicação, que ela se reflete na comunicação, mas tem muito a ver com
uma maneira de enxergar o mundo, uma mudança de paradigma até, de enxergar as situações, de enxergar as pessoas, de enxergar a mim mesma e conseguir como que enxergar além das palavras, vamos dizer assim. E o que está mais no fundo, o que é importante para a pessoa quando a pessoa está dizendo alguma coisa. E talvez ela não esteja representando isso em palavras, mas tem algo lá no fundo que eu consigo identificar se eu fizer esse movimento de tentar entender. E nessa conexão, nessa intenção, eu consigo estabelecer uma conexão mais profunda. Um movimento de empatia, de compreensão, de também, se eu faço esse movimento para mim mesma, eu consigo entender mais profundamente eu mesma, o que é importante para mim e expressar isso de uma forma mais clara. Então, a relação, a comunicação em si se torna mais clara, mais honesta, mais sincera, mais efetiva e as relações melhoram em geral, né? Realmente, às vezes as pessoas imaginam que se trata de ser educado, falar baixinho, ser simpático e, de fato, não se trata disso. Se trata muito mais de ampliar muito e se basear, se apoiar, de ir lá a fundo, entender o que é importante para o outro, até o ponto que nessa prática é possível perceber que se eu vou fundo o suficiente no que eu estou ouvindo do que é importante para o outro, eu acabo chegando em um denominador comum humano, de que todos os seres humanos entendem como sendo importantes as mesmas coisas. Coisas como respeito, como participação, como acolhimento, compreensão. E esse conjunto de palavras que a gente utiliza nesse processo, elas estão ali para descrever uma ideia de humanidade compartilhada. Valores humanos, né? Valores humanos universais ou necessidades humanas universais. E a ideia disso talvez o alicerce fundamental da comunicação não violenta, é entender que eu sou capaz de me expressar e também de escutar o outro nesse nível de profundidade que nos conecta, que nos, de alguma forma, gera quase que naturalmente uma compreensão, um entendimento aprofundado, uma empatia. Não se trata de aprender algo que é estranho. Parece, às vezes, as pessoas pensam, vou aprender a comunicação não violenta como se fosse uma metodologia externa. Na realidade, esse processo da comunicação não violenta, ele vem resgatar uma série de coisas que já estão presentes, já estão ali nas pessoas, e é só um reconhecimento de que elas estão ali e estavam talvez sendo excluídas. E então é um processo de incluir elas na maneira que eu me percebo os outros, na maneira que eu integro isso no meu entender, escutar, na maneira de eu expressar. Com a comunicação não violenta, eu comecei a falar mais o que é importante para mim, então me expressar mais. E aí começaram a surgir mais conflitos. Ao mesmo tempo, também fui aprendendo a lidar melhor com conflitos, a saber o que fazer na situação de conflito. E o mais importante, eu acho, é a ressignificar os conflitos. Em vez de pensar que conflitos são uma coisa ruim e que eu tenho que fugir a todo custo e evitar, comecei a ver os conflitos como algo que, na verdade, é algo muito importante e um sinal de que alguma coisa precisa ser transformada ali. É um feedback, é um sistema de feedback importante. Então tem algo muito natural, é como se fosse um resgate ou um relembrar de algo que já está ali no ser humano, já está ali presente. O Yuri vai me contar alguma situação, alguma coisa que está acontecendo de verdade com ele e eu vou responder de forma assim comum, vamos dizer, de uma forma habitual. Eu estou escolhendo algo que é verdadeiro e real para mim no momento, algo que está me incomodando. Já faz uma semana, eu tô com essa dor de garganta que não passa. Nossa, eu fiquei com 2 semanas atrás, eu fiquei super gripada. Começou assim, com uma dor de garganta. É mesmo? Ela não está passando e eu não sei exatamente o que fazer, tem me atrapalhado bastante. Pois é, e eu fiquei com essa dor de garganta, fiquei 2 semanas seguidas, depois 2 dias com febre de cama e fiquei assim, nossa, demorou para passar, até agora eu ainda tô, já faz 1 mês mais ou menos, não sarei direito. Essa gripe tá super forte, tá um negócio assim, todo mundo gripado. Isso é uma claquete. Falar, né? Então isso aqui, por exemplo, é um hábito muito comum de se responder a uma conversa falando
falando de si mesma, né? Então, não importa o que eu estou trazendo, isso sempre remete, e talvez até seja uma vontade de se conectar comigo, mostrando que ela também compartilha da experiência e que ela também entende, então, como está sendo para mim, mas talvez para mim não esteja dando aquele acolhimento que a gente tinha conversado antes. A gente pode fazer uma outra versão, por exemplo. Vamos fazer? Vamos. Então, vamos lá. Então, eu tô com essa dor de garganta que não passa e eu tô acordando de noite com a garganta doendo, a dor tá me acordando e eu não tô dormindo bem. E eu tô cansado, tá difícil até de fazer, então, o trabalho, concentrar. Tá muito desconfortável? Tá ruim? Muito desconfortável, tá terrível, e eu fiquei muito cansado, inclusive, para fazer o processo de facilitação. Eu não tinha certeza se eu estava fazendo no meu ótimo ou não. Você ficou até em dúvida se você está assim, no seu bem-estar, no seu melhor, se você está na sua forma mais ótima. Fiquei preocupado. Está afetando, então, a sua... não só como você está se sentindo, mas como você está interagindo e tudo isso? Sim, tá afetando isso, e eu queria conseguir descansar um pouco, parar, assim, me cuidar, e não estou conseguindo fazer isso. Você está precisando de descanso, de tranquilidade um pouco para conseguir se recuperar. Precisando. Sentir uma compreensão nessa fala melhor, né? Aqui, Maior. então, o movimento é outro, né? O movimento aqui é de, bom, eu estou trazendo alguma coisa, estou vivendo alguma coisa. E o que a Sandra fez aqui foi fazer espaço para isso. Ela não já rebateu, já trouxe, já ocupou o espaço com a história dela, mas antes... E ela poderia fazer isso logo em seguida, mas antes ela fez espaço para eu poder trazer, então, o que eu estava trazendo. E mesmo a gente encenando aqui, e é uma situação real, eu estou realmente com a dor de garganta, mesmo encenando aqui, isso já toca um lugar muito interessante de uma certa... a sensação de acolhimento é muito real. Eu consegui sentir isso agora, né? Mesmo fazendo uma encenação. Então é muito diferente, não é que tem uma fórmula ou uma coisa desse tipo, mas eu estou tentando me conectar, tentando compreender, tentando estar com ele, no que está acontecendo com ele. Em vez de estar falando de mim, ou de estar tentando resolver o problema dele, eu poderia também estar falando, por que você não toma um chá? Você já tomou própolis, mel, chá de gengibre, com não sei o que, você já foi no médico? Então, tem formas que são muito comuns na nossa socialização e na forma de se comunicar, que é hábitos, né? De tentar resolver o problema do outro, dar conselho, dar sugestão, ou então falar de mim, ou então tentar melhorar. Ah, pelo menos você não está de cama, pelo menos você não ficou tão ruim assim, né? E tentar minimizar ou ver que a pessoa está... E tudo isso tem a intenção, às vezes, de se conectar. Mas será que está realmente se conectando? É isso que a gente estuda na comunicação não violenta. O meu hábito, o meu habitual, está tendo o efeito que eu gostaria? Está me ajudando a me conectar melhor com a pessoa ou está me afastando? E aí a gente começa a experimentar coisas diferentes que a gente não está tão acostumado. Como, por exemplo, estar presente. Às vezes só ficar em silêncio e escutar. Isso já pode dar essa sensação de acolhimento, né? Às vezes é dizer de volta simplesmente o que eu estou ouvindo. Não de uma forma papagaio, mas assim, tentando realmente compreender, né? O que está acontecendo. Nossa, parece que está muito difícil essa situação, está um momento ruim, desagradável. E isso dá essa sensação de acolhimento e fortalece a conexão, né? E isso a gente está falando de uma das dimensões da comunicação, que é a dimensão da recepção, da escuta, né? Que a gente denomina dentro desse processo de escuta empática. Mas tem toda uma outra dimensão, que é a dimensão da expressão. Muitas vezes eu vou querer me expressar de alguma maneira, trazer alguma coisa que é muito importante para mim. E a tendência, muitas vezes, é eu trazer isso fundamentado em ideias de certo e errado, fundamentado em ideias de separação da outra pessoa ou das outras pessoas envolvidas, de uma maneira como se, esses outros, eles quase que não são humanos ou não são capazes de entender o porquê que para mim algo é importante. E essa linguagem, muitas vezes, é uma linguagem alienadora, é uma linguagem que ela acaba gerando até mais distanciamento. É muito comum ter essa coisa da justificação,
acusação, enfim. Como eu posso me expressar de uma maneira que vai ajudar, que vai aumentar as chances da outra pessoa poder escutar mesmo o que está acontecendo comigo, que vai ficar menos difícil para outra pessoa ouvir, vai doer menos nela e ela vai conseguir entender com maior facilidade o que é que está importante para mim. Fazendo esse movimento de entrar em contato comigo mesmo, o que está acontecendo comigo? Quais são os meus sentimentos? O que é importante para mim? Quais são os valores importantes para mim nessa situação? Então eu vou usar outras bases de comunicação, eu vou falar mais de como é que eu estou me sentindo na situação. Ou quais são as minhas necessidades que não estão atendidas, que são necessidades que não são só minhas. Como a gente fala dessa coisa que é a humanidade compartilhada, quando eu falar dessas necessidades, a outra pessoa tem a tendência de entender, porque são necessidades dela também, não são só minhas. E expressar isso. Então, em vez de eu expressar os meus julgamentos, em vez de expressar minha crítica, aquilo que eu não estou gostando, expressar como aquilo está me atingindo, então como eu estou me sentindo, quais são as minhas necessidades e aquilo que eu gostaria de ver acontecer, em vez daquilo que eu não quero que aconteça. Então, a ideia de eu poder escolher me expressar dessa forma aumenta as chances de até uma mensagem muito difícil conseguir chegar melhor do outro lado, conseguir ser escutada e a partir disso continuar a conversa, né? Co-criar uma situação melhor, talvez, para os dois. Então, é um movimento de estar trazendo mais responsabilidade mesmo e do que acontece comigo, do que está acontecendo comigo, e expressar isso. Ao fazer esse movimento, já facilita que o outro consiga compreender. Porque eu não estou julgando, culpando, criticando o outro. Eu estou falando de mim. E é interessante que muitas vezes as pessoas que passam por esse processo, eu tenho percebido na expressão delas, de um alívio muito grande de conseguir encontrar maneira de expressar algo que estava tensionando muito, estava pesando muito, mas não estava conseguindo encontrar um canal de conseguir levar isso para outra pessoa de uma maneira que tivesse confiança que teria a chance dela poder ouvir. E agora, então, nessas formas, que isso começa a ficar possível. Se um conflito está surgindo, quer dizer que tem algo muito importante ali que precisa ser ajustado para aquela relação ficar melhor. É uma oportunidade da gente transformar para melhor uma relação entre duas pessoas ou entre um grupo ou contribuir para que um grupo que está em conflito, por exemplo, ou duas pessoas, eu posso contribuir com isso também. Em vez de tentar abafar o conflito, não, vamos mergulhar no conflito e ver o que esse conflito está querendo dizer. E isso transforma muito, muda. Então, ao mesmo tempo que eu comecei a ter mais conflitos, também eu comecei a ter mais ferramentas para estar lidando com os conflitos e ter relações melhores, para falar a verdade, né? O pessoal pode acessar informações no nosso site, que é o sinergiacomunicativa.com.br. Sinergiacomunicativa.com.br. Lá tem essas informações todas. Tem. Sim.